Oi pessoal, meu nome é Alexandre Guilhão, sou cineasta e doutorando em História e vim aqui ter umas breves palavrinhas com você sobre o caso aí envolvendo relativização e aceitação do nazismo por parte aí do Flow Podcast, nas palavras do indivíduo conhecido como Monark e que teve a aceitação, teve aí a concordância do deputado federal de São Paulo, Kim Kataguiri. Então, assim, eu só vou trazer três tópicos aí pra gente conversar muito rapidamente, tá? Não quero tomar muito tempo de vocês. Então, o primeiro tópico que eu quero trazer para vocês é a aceitação da violência histórica. Esse tópico ele é o mais evidente, tá? É o mais óbvio. Porque no momento que o indivíduo monarca diz que, sob a concordância de Kim Kataguiri, dizem que seria aceitável que houvesse um partido nazista legalizado no Brasil, eles necessariamente estão colocando isso como uma escolha individual. Só que vejam, o nazismo ele não se constitui em um conjunto de ideias que podem ser aderidos por tais ou tais grupos. O nazismo ele é um projeto de extermínio. O nazismo tem a sua origem no fascismo. E o fascismo é, em última análise, a não aceitação do outro enquanto indivíduo. Então, o fascismo significa necessariamente não aceitar que o outro indivíduo seja de fato um sujeito, de modo que os grupos que estão no poder possam, inclusive, escolher quais grupos vão ou não existir. Lembra daquela frase de campanha do atual presidente que as minorias devem se submeter às maiorias ou então desaparecem? É mais ou menos essa a lógica. Então, no momento que um sujeito diz, um sujeito ou mais de um sujeito dizem que é aceitável que existam grupos nazistas, um partido nazista organizado, necessariamente há uma escolha de que outros grupos podem ser exterminados. Ao passo que é aceitável que exista um partido nazista, também se torna aceitável que grupos sejam sim exterminados. E vejam, o nazismo, para além da questão dos judeus, o nazismo exterminou deficientes físicos, socialistas, ciganos, negros, pessoas da comunidade LGBTQIA+, na época não existia ainda essa sigla, né, mas de qualquer maneira. Então, é um projeto de hierarquização social em absoluto, onde há uma hierarquia rígida, que é regida por costumes, por sentimentos que são aí, de certa maneira, impostos, que são fomentados nesses indivíduos. Né? Bom, e aí com isso, então, vejam que a desculpa é sempre a da liberdade, né? Só que no momento que se fala em liberdade individual como um valor em absoluto, vejam que é uma escolha. Sempre uma escolha hierárquica. Que é a minha liberdade versus a liberdade de outros indivíduos. O nazista tem liberdade de assim ou ser, de estar organizado publicamente, de ter as suas organizações. Então, necessariamente, a liberdade do outro de existir já está comprometida. E isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Não é algo fortuito. Não digo nem que seja algo intencional do sujeito lá do podcast. Não quero ficar repetindo o nome dele, porque isso não é necessariamente apenas sobre ele, essa conversa que estamos tendo. Bem, então, vamos passar para o segundo tópico. O segundo tópico que eu quero trazer para vocês aqui é a da distorção de realidade. A distorção de realidade tem a ver com essa ideia de uma liberdade muito abstrata, né? Eu quero ser livre, a minha liberdade individual não pode ser tocada. E aí eu digo de novo, o que é essa liberdade? Né? A liberdade, essa liberdade que não pode ser entendida também como sendo uma defesa aleatória de liberdade, mas sim uma defesa seletiva de liberdade. Então o indivíduo escolhe o que ele quer ter como liberdade, e essa liberdade o favorece. Não importa que desfavoreça o outro. E isso tem a ver com uma origem fascista.
Só que o fascismo, ele é uma etapa militarizada de um processo maior, que é o capitalismo, que é a constituição do liberalismo como uma hegemonia absoluta. Então vejam, não é à toa que todas as ditaduras militares da América Latina tiveram apoio desses liberais, inclusive esses aí que estavam no Flow Podcast. Aí não tô falando de ditadura mais, né? O Flow Podcast, o Kim e o Monark, que apoiaram a atual presidente. Agora são oposição, mas, né? Quando a coisa aperta, eles sempre vão fazer essa escolha. A escolha não é difícil para eles, nunca foi nem nunca será, né? E aí essa questão de uma realidade distorcida, vejam, quando a gente fala, por exemplo, lá dos anos 30, 40, na Itália, Alemanha, para pegar os exemplos mais famosos, né? A Itália de Mussolini, a Alemanha de Hitler, Portugal de Salazar, Espanha de Franco, não são os únicos, tá? Mas eu estou pegando os mais famosos. Quando a gente fala disso, a gente fala de uma distorção de realidade que é feita através do partido, onde o partido bombardeia o indivíduo com uma série de informações, contato direto, os panfletos, as rádios, discursos nas ruas, causando uma grande confusão mental no indivíduo, fazendo com que ele passe a achar que tudo é normal, tudo é aceitável, né? Então o indivíduo passa a ter um imaginário aí bastante mexido por uma série de informações que vão chegando nele de maneira sempre distorcida. E aí vejam só, isso aí inclusive vão pegar o Walter Benjamin, que é um grande pensador da época, que vai dizer, né, que o fascismo, ele de certa maneira não, o fascismo ele necessariamente ele faz uma espetacularização da política, onde a política se torna um tipo de entretenimento. É o que acontece hoje. Só que hoje não é mais o partido. Hoje os algoritmos fazem isso, né? Os algoritmos, né? Que são ferramentas de monopólios capitalistas, multimilionários que agem internacionalmente. Essa plataforma que a gente está conversando agora é um monopólio. Vai tu aí criar uma empresa, um aplicativo de foto aí e tenta competir no mercado. Não existe. Não existe competição. Não existe. Né? Na prática é monopólio. É isso que acontece e vai continuar sendo assim. E é essa estrutura que faz com que esse podcast, por exemplo, tenha crescido. Esse podcast cresceu a partir dessa estrutura. Né? Essa estrutura, quanto mais polêmica, melhor, né? Etc, etc. Inclusive, eu não acompanho o trabalho deles, mas a gente vê alguma coisa, né? A gente sabe que não só eles, mas os grupos que os apoiam têm um discurso anti-intelectual muito forte, essa coisa de... E olha, não que eu não tenha minhas críticas à academia, apesar de a ela pertencer, mas aquela coisa, né? Para tu fazer um debate de realidade social, tu pode fazer com o conhecimento que tu tem, independente de qual seja, mas tendo algumas noções, não quer dizer, lá naquele programa sempre foi defendido que não importa o que você sabe, não, eu discordo de você, ponto. Então, a realidade material, ou seja, aquela realidade que tu pode verificar, não interessa, os dados não interessam, interessa o que eu acho, e esse acho é o que eu quero que seja. É uma vontade, é um desejo. Então a realidade passa a ser apenas uma reprodução de sentidos, de sensações, de desejo. Esse desejo que é manipulado justamente pelas ferramentas tecnológicas e que outrora foram pelos partidos. Cara, os partidos ainda fazem um pouco esse trabalho, mas não tem o mesmo papel de relevância social histórica que teve naquele momento. Vale lembrar aí que durante o regime nazista, a principal cineasta aí, que foi uma grande propagadora, né, do nazismo, foi a Leni Riefenstahl. E que o seu maior sucesso se chamou O Triunfo da Vontade. A vontade se sobrepujando à racionalidade e, portanto, se sobrepujando a uma sociabilidade maior. Né? Então vejam de novo o que eu estava falando antes, no item anterior. Essa confusão entre uma suposta contradição de uma liberdade coletiva com uma liberdade individual é mero produto de abstração ideológica.
as coisas são como eu quero, então a realidade também é o que eu quero, então a liberdade é o que eu quero, e no fim das contas eu apenas defendo que eu permaneça como sendo um indivíduo atomizado e intocável. E eu não aceito, inclusive, responsabilidades. Tudo que eu faço não tem responsabilidade, eu faço o que eu quero, uso máscara se eu quero, o outro não importa, se morreu que tinha, devia ter comorbidades, né? E aí tem o darwinismo social nazista, ou seja, se tinha comorbidade pode morrer, mas se não tinha comorbidade eu digo que é a vontade de Deus. Então tudo é uma hierarquia rígida, correto? E agora o terceiro ponto, tá, que é o mais breve, que é a relativa, o que eu quero trazer para vocês, que é a relativização do indivíduo. Que, o que eu quero operar aqui? O indivíduo, o monarca, ele apenas é um indivíduo, tá? Vejam, desde o que aconteceu aqui, né, o fato lá, as falas dele, goste ele ou não, queira ele ou não, são falas que apoiam o nazismo. Ah, mas eu não quero. Ah, eu não tive essa intenção, não importa. A construção social e histórica desse processo que a gente veio a chamar de nazismo, ela se dá inerente da vontade dele ou minha ou de vocês que estão aí vendo. Então as atitudes deles têm consequência. Não é? Mas vejam, dentro dessa lógica, onde ele fez essas falas, houve uma reação por parte da comunidade, pessoas foram procurar os patrocínios se manifestaram, perderam patrocínio. É uma lógica de mercado. Nós vivemos em uma sociedade de classes e uma sociedade que opera a partir de mercado, não é? Onde tu tem aí o livre cambismo. Isso tem os seus limites, porque vejam, agora o monarca está, eu não sei se desempregado, eu não entendi muito bem essa questão. Eu achava que ele era um dos donos, estão dizendo que ele foi demitido como demitido da própria empresa. Enfim, eu não sei o que aconteceu, mas ele não está mais agora na apresentação do programa. E o Kim Kataguiri? Está desempregado? Não está desempregado. Por quê? Porque o ultraliberal Kim ocupa um cargo público. Então é prerrogativa dele que ele continue empregado, porque ele tem um cargo que foi lhe dado pela força da Constituição, ou seja, pela força do Estado brasileiro. Então ele tem o direito de ali permanecer. Lembra do caso do Daniel Silveira, aquele que em um vídeo, publicou um vídeo para defender um golpe de Estado, para tentar convocar um golpe de Estado? Ele foi preso e não perdeu o mandato. É assim que a coisa funciona. Né? Então, essa conversa que eu estou tendo com vocês aqui não é só sobre esse indivíduo monarca. Talvez ele não tenha tido maldade, intenções, não sei. Mas ele ali ele representa ali muito mais do que ele enquanto indivíduo. É isso que eu quero trazer aqui. Ele representa uma aliança, ele representa uma origem histórica, onde, vejam, esse capitalismo, em especial esse embrutecimento do capitalismo que vai gerar o fascismo ele vem ele na esteira da crise de 29, da Primeira Guerra Mundial, mas para garantir de fato a propriedade privada dos meios de produção. Isso é um fato histórico. E a partir desse fato histórico, nós temos que entender o seguinte: esse pensamento eu não digo nem que o monarca siga, mas esse ancapismo, o ANCAP, essa coisa toda, mas não é só isso, eu tô pegando isso como um exemplo por ser uma coisa famosa na internet e no podcast deles. Não tem grandes diferenças pro fascismo. Veja como na prática é uma defesa completamente arbitrária do que é a liberdade. Essa é a liberdade de exploração, é a liberdade do senhor de ter escravos. Ah, não, mas a liberdade é só com bens e serviços. Pois é, só que na época da escravidão, o escravo não era considerado um indivíduo, era considerado um produto, era considerado, né, me fugiu o termo,
Mas o escravo ele era considerado uma propriedade, essa é a palavra. O escravo era considerado uma propriedade. Os principais liberais defendiam isso. Os principais liberais sempre defenderam isso. Então vejam, na prática histórica, não do que eu quero ou que você quer, na prática da realidade histórica, as ideias e formulações de Adam Smith, de Milton Friedman ou qualquer outro que vocês quiserem, Hayek, qualquer outro, na prática, para serem implementadas, precisam de um Pinochet, precisam de um Mussolini. Para o Paulo Guedes operar e ganhar dinheiro em offshore, que é o que ele está fazendo, ele precisa do Bolsonaro e precisa dos militares brasileiros. O Bolsonaro um palhaço de circo e os militares operando uma máquina militar, uma máquina de segurança nacional, né? Garantindo aí os tenros lucros da burguesia. Enquanto vivermos em uma sociedade completamente hierarquizada e onde o indivíduo ele tem que se vender enquanto mercadoria, seja no entretenimento das redes sociais, seja na sua força de trabalho, né, fazendo com que ele não se reconheça no mundo prático, que a verdade é essa, isso vai continuar acontecendo. Né? Então, como diz o Frantz Fanon, grande aí, teórico revolucionário, não basta o sujeito conhecer a sua situação a sua situação de alienação para deixar de ser alienado. Ele só deixa de ser alienado na prática. Na prática, na ação para a superação desse processo histórico. Então, gente, eu aqui me despeço, agradeço aí, talvez tenha sido mais tempo do que vocês gostariam. Mas é isso, achei importante fazer essas pequenas palavras aí. Nos vemos, pessoal. Até a próxima.